Hoje iremos falar sobre a rodada 5 do Brasileirão, seus jogos, expectativas e palpites para o que vem aí. Começando amanhã, sábado, 19 de abril de 2025. Aqui na tela já podemos ver os jogos dessa rodada. Teremos alguns clássicos estaduais como Vasco contra Flamengo e Grêmio contra Internacional. A reedição da última final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo e um confronto nordestino entre Bahia e Ceará. Além de falar sobre a rodada, irei deixar alguns palpites após falar de cada partida. Então fique até o final do vídeo para saber de tudo sobre essa rodada. Começando a falar dos jogos em ordem. Temos Corinthians versus Sport Recife na Arena Neoquímica às 4 da tarde nesse sábado. Apesar do título estadual, o Corinthians vem de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, além da recente demissão de seu, agora ex-técnico, Ramon Menezes. Já o Sport amarga a última posição da tabela, com 3 derrotas seguidas e um empate na estreia do Brasileirão. Às 6h30 da tarde teremos um dos clássicos da quinta rodada. No estádio do Maracanã, acontecerá o Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo. O Vasco ainda não ganhou fora de São Januário nesse Brasileirão e ainda por cima passa por um longo jejum de jogos sem ganhar do Flamengo. Desde 2017, *** Vasco só tem 2 vitórias contra o Flamengo, algo que os vascaínos querem mudar para ontem na história do Clássico. Já o Flamengo busca se manter no topo da tabela e seguir invicto no Brasileirão, lembrando que o Fla vem de 3 vitórias seguidas. Para fechar o sábado com chave de ouro, teremos mais um clássico estadual, simplesmente um Grenal na Arena do Grêmio às 21 horas. Um jogo que é sempre tenso por causa de sua rivalidade, quente dentro e fora de campo, e uma rivalidade histórica que é simplesmente um acontecimento da região sul do Brasil. Na zona de rebaixamento até aqui, o Grêmio contará com a força de sua torcida para enfrentar o Internacional, buscando sua recuperação na tabela. Lembrando que na última rodada, após derrota por 4-1 para o estreante na Série A, o Mirassol, o Grêmio acabou demitindo seu ex-técnico Gustavo Quinteros. Já o Internacional perdeu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro na última rodada, dentro do Beira-Rio para o Palmeiras. O Inter já está 2 jogos seguidos sem vencer na competição e acredito que alguns torcedores já começam a se preocupar com essa situação. Logo querem muito a vitória nesse clássico. E ai! Para quem vai o seu palpite nesse jogo? Pulando para o domingo, dia 20, teremos o primeiro jogo às 11 horas da manhã nessa edição do Campeonato Brasileiro. Juventude e Mirassol medem forças na Alfredo Jaconi. Ainda buscando sua regularidade, o Juventude conta com sua fortaleza, o seu estádio, onde é sempre difícil de ser derrotado. Nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro que foram em casa, o Juventude conseguiu 6 pontos, logo 2 vitórias e o 100% de aproveitamento, fazendo jus ao que eu disse. O estádio Alfredo Jaconi é sempre uma força para o Juventude nas suas participações em Brasileirões ao longo dos anos. Por outro lado, temos o Mirassol, que muita gente já considerava ser um dos candidatos ao rebaixamento antes mesmo do campeonato começar, mas que até aqui só perdeu o primeiro jogo do Brasileirão logo fora de casa contra o Cruzeiro, um confronto extremamente difícil para qualquer time. Na última rodada, o Mirassol conseguiu um grande feito. Ganhou por 4-1 do Grêmio em São Paulo, o que na minha opinião dará uma grande motivação extra para esse elenco recém-vindo da Série B. Confronto bem difícil de ser previsto aqui. Não será um jogo fácil para ninguém. Sensações em 2024. Atlético Mineiro e Botafogo têm seu reencontro marcado para domingo às 4 horas da tarde. Confronto da última final da Libertadores, que foi ganha pelo Botafogo de forma inédita, terá mais um capítulo escrito na tarde desse próximo domingo na Arena MRV. É verdade que nenhum dos 2 clubes estão mais em alta no futebol brasileiro, pelo menos nos últimos meses, que apesar do título mineiro do Atlético, o time ainda não embalou na temporada e muito menos no Brasileirão, onde está em penúltimo lugar. O Botafogo está em 12º, mas apesar do empate jogando muito bem contra o Palmeiras na primeira rodada, o Fogão ainda não convenceu por completo. O que você acha que vai acontecer aqui nesse jogaço? Deixe seu comentário. Falando em grandes jogos e clássicos, teremos São Paulo contra Santos no Morumbi, às 4 da tarde desse domingo.
O criticado técnico do São Paulo, Luiz Zubledia, tentará se reerguer e o que está sendo um pesadelo para a torcida são paulina poderá se tornar um sonho ou ao menos um respiro em caso de vitória do São Paulo nesse domingo. Já o Santos não poderá contar com sua maior estrela, Neymar, que sentiu um desconforto no último jogo do Santos contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e Soteldo também está fora da partida por lesão. Com isso, Guilherme, um dos artilheiros do Brasil até aqui na temporada, irá tentar desequilibrar para o lado santista. Lembrando que o Santos vem de uma vitória em casa contra o Galo, sem tomar gols, a sua primeira vitória no Brasileirão, e mesmo sem Neymar o Santos vence. Acontece um empate ou o tricolor paulista sai com a vitória desse confronto. Deixe seu palpite nos comentários. Domingo à noite a rodada continua Brasil afora. Às 6h30 teremos Fortaleza contra Palmeiras na Arena Castelão. O Fortaleza está em 11º lugar e somente venceu um jogo até aqui, no Brasileirão, na estreia contra o Fluminense em casa. Desde lá foram 2 empates seguidos e derrota na última rodada. Com isso está com 5 pontos na tabela. O Fortaleza terá 4 desfalques que já estrearam no Brasileirão: Emanuel Martinez, Moisés, Tinga e Pochettino. Já o Palmeiras não perde desde o primeiro jogo da final do Paulistão. Embalados, os comandados de Abel Ferreira querem se manter perto da liderança ou assumi-la em caso de empate ou derrota do Flamengo e, consequentemente, uma vitória ou empate do Palmeiras. Com certeza será um grande jogo. No mesmo horário, no Maracanã, um embalado de 5 vitórias seguidas, sendo 4 sob comando de Renato Gaúcho e uma do interino Marcão. O Fluminense quer se manter entre os primeiros colocados ou até mesmo buscar a liderança ao final da rodada. Para isso precisará vencer o Vitória, que não perde há 3 jogos, sendo 2 desses empates fora de casa, e o último uma vitória contra o Fortaleza, no Barradão. Renato Gaúcho, desde que chegou ao comando do Fluminense, ainda não perdeu e nem empatou. Somente obteve vitória, sendo 3 delas sem levar gols. O Vitória quer aproveitar seus 3 jogos seguidos sem perder para surpreender novamente no Maracanã, assim como foi em 2024, com uma vitória por 1-0. O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Acha que será o melhor jogo da rodada? Opine abaixo, nos comentários. No último jogo do domingo teremos Red Bull Bragantino versus Cruzeiro em Bragança Paulista, às 8h30 da noite. O Bragantino só perdeu um de seus 4 jogos até aqui no Brasileirão e está invicto em casa. Nos últimos 2 jogos foram 2 vitórias por 1-0, sendo a última fora de casa contra o Sport e a penúltima contra o atual campeão da Libertadores e brasileiro, Botafogo. Já o Cruzeiro vem de uma vitória muito convincente contra o Bahia dentro do Mineirão, um placar de 3-0. Mas não podemos esquecer que recentemente perdeu em casa para o modesto Mushuk Runa. Então o Cruzeiro está em um momento de instabilidade. Logo, acredito que será um jogo bem parelho e difícil para os 2 lados. No único e último jogo da rodada, que acontecerá na segunda, dia 21 de abril às 20 horas, Bahia e Ceará se enfrentam na Arena Fonte Nova. O Bahia está em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, e ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro até aqui. São 3 empates e uma derrota. Já o Ceará quer continuar entre os 4 primeiros da tabela e para isso contam com um dos artilheiros do campeonato, Pedro Raul, que tem 4 gols na competição. Em quem vai seu palpite nesse jogo? Bahia se recupera ou Ceará mantém a boa fase? Deixe seu comentário. Veja na tela. Esses são meus palpites para a rodada 5 do Brasileirão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo seus palpites para essa rodada e compartilhe.